Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP-V de Jesus. O nosso convite para vocês desde já que interajam conosco pelas redes sociais, seja pela página do Facebook ou no canal do YouTube, basta digitar lá NEP-V de Jesus e seguir a nossa página do Facebook ou fazendo a sua inscrição, acionando o sino de notificações, receber pelo canal do YouTube os novos vídeos das atividades semanais do V de Jesus. Assim, compartilhando a mensagem, levando adiante dentro da nossa proposta de tratar sobre a mensagem do Evangelho do Cristo à luz, na perspectiva, sobre a orientação da doutrina espírita. Entendemos refletir a presença do Consolador no seu ápice desde o século XIX para trazer para nós, relembrando as palavras do Mestre e nos ensinando no detalhe a respeito das leis naturais, das leis divinas. A partir deste ano de 2023, temos feito uma jornada até aqui, olhando para o Novo Testamento, buscando em uma das cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, nos aprofundar nessa mensagem do Cristo. Carta essa aos Romanos, que é vista como um sumário, um resumo da doutrina cristã. Paulo, ele próprio que dissera que não recebera o evangelho de homem algum, mas do próprio Jesus Cristo. O seu encontro com Jesus ressuscitado após a crucificação, o Jesus, portanto, revestido da sua imortalidade, retornando para falar diretamente com Paulo e chamá-lo ao seu apostolado, ele, o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos estrangeiros, é aquele que vem anunciar o evangelho nesta carta aos Romanos. A série aqui, Romanos verso a verso. Aqueles que acompanham pelo canal do YouTube vão encontrar lá numa playlist, uma listagem de vídeos, além das outras séries, outras gravações que já tivemos nesses estudos, que vão aí procurar harmonizar dentro deste olhar que tem a doutrina espírita de primeira, segunda e terceira revelação, o Antigo Testamento, ou primeira revelação divina, o Segundo Testamento, entendendo assim o Novo, a presença de Jesus, vivendo, testemunhando, nos ensinando a mensagem do Evangelho, e por fim, com a doutrina espírita, para entender as conexões entre as revelações, que vem percorrendo as eras, chamando a nossa atenção, chamando-nos ao compromisso de renovação e transformação de nós mesmos na busca no nosso caminho de reencontro com o Pai, com o nosso Deus. Pois bem, aqui na série Romanos, verso a verso, chegamos hoje na lição que se encontra no 13º verso do primeiro capítulo da carta aos Romanos. Eu vou fazer aqui a leitura chamando duas traduções. A primeira, João Ferreira de Almeida, e depois a tradução na Bíblia de Jerusalém. Verso 13, portanto, do primeiro capítulo da carta aos Romanos, aqueles que assim desejarem podem acompanhar com a tradução que tenham em casa nesse momento, ou que possam acessar para acompanhar conosco a leitura. O ensino é o seguinte, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Essa é a tradução de João Ferreira de Almeida. Na Bíblia de Jerusalém, o verso 13 do capítulo 1 da carta aos Romanos, traduzido da seguinte forma: E não escondo, irmãos,
que muitas vezes me propus ir ter convosco, e fui impedido até agora, para colher algum fruto também entre vós, como entre os outros gentios. Vamos compreender a proposta aqui do que Paulo está ditando para que seja registrado pelo escriba Tércio, como já comentamos aqui, a imensa maioria das cartas, né, quase a totalidade delas foram ditadas por Paulo, que escrevia ali em conjunto com seus colaboradores, né? Aqui no caso da carta aos Romanos, em especial, é Tércio quem está anotando. Paulo, então, ao transmitir esse ensino do verso 13, está dentro daquela sequência em que primeiro ele se apresenta à comunidade de Roma, lembrando, uma comunidade mista na capital do império, formada, portanto, por romanos, estrangeiros, né? Quando usa aqui a expressão gentios, vamos entender isso, todo mundo que está fora de Israel é gentil, é estrangeiro. Então, formado por esse grupo de gentios e também por judeus, que tinham saído já da região do espaço geográfico de Israel e vindo para a capital do império, né? Muito em função das perseguições ao grupo dos cristãos logo depois da crucificação de Jesus, né? Então muitos saem de Israel e vêm para Roma e vão formar ali agrupamentos. Essas comunidades, é bom que a gente entenda, gente, os cristãos não tinham condição de erguer templos. Então eram reuniões domésticas, comunidades domésticas de fé. Então, se reuniam, às vezes, tem diversas localidades, né? Iam ali circulando entre residências daqueles que participavam da comunidade cristã. Tinha, então, dentro desse agrupamento, naturalmente, dúvidas, situações que permeavam ali o entendimento, pedindo respostas. Paulo não pudera, até então, ir até Roma, conhecer presencialmente esta comunidade. Ele vai testemunhar isso antes, aqui do verso 13, e está reforçando aqui no verso 13 essa condição. Então, voltando aqui à reflexão com Paulo, ele vai dizer para a gente, né? Não quero, irmãos, que ignoreis, que desconheçam, que muitas vezes propus ter convosco. Então, é expresso aqui o que Paulo está dizendo, que a vontade dele, pelo desejo dele, ele já teria ido à comunidade de Roma, né? Conhecia pelas notícias que lhe chegavam, pelas outras comunidades que entravam em contato com a comunidade em Roma, né? Da relevância, da fé, do trabalho realmente de vivenciar o evangelho que aquela comunidade tinha. Paulo desejava ir ter com eles, para estabelecer laços, comunhão, afetividade. Tudo isso está representado aqui nesse desejo de Paulo de ir a Roma. Porém, ele diz que até aquele momento ele vinha sendo impedido. Coloca, mas até agora tenho sido impedido. Aqui Paulo não entra em detalhes sobre o impedimento, mas vamos compreender as múltiplas tarefas do apóstolo. Lembrando que o movimento das cartas, quer dizer, escrever e enviar às comunidades mensagens escritas, que as cartas de Paulo, também já aqui dissemos, foram os primeiros documentos vindo dos apóstolos a circular nas comunidades cristãs. O que havia até então era anotações esparsas do Evangelho de Mateus, né? De repente um Evangelho de Marcos, relata positivamente ali escrito e direcionado para aquelas comunidades antes das cartas de Paulo. Então essas cartas, ao circularem nas comunidades, eram fonte de inspiração, era fonte de orientação, de direcionamento para aquelas comunidades. Aquele que mesmo dissera, né, que o evangelho que recebera não era de homem algum, mas do próprio Cristo, naturalmente a recepção nessas comunidades era uma recepção importante. Eles entendiam a autoridade de Paulo, alguns de fato contestavam. Né? Nós vamos encontrar situações em outras cartas em que havia grupos dentro das comunidades que criticavam essa postura de Paulo, por ele não ter conhecido pessoalmente Jesus,
não ter tido um contato direto com o mestre, como os demais apóstolos, eles tentavam descredenciar Paulo junto às comunidades. Aqueles a quem Paulo vai chamar de judaizantes, entre aspas, né? Aqueles que queriam fazer valer a letra da lei de Moisés nas comunidades cristãs. Queria dizer que era o evangelho mais alguma coisa, não entendendo que o evangelho já estava presente na lei de Moisés, naquilo que substancialmente representa a lei divina, deixando de lado leis cerimoniais, disciplinares, civis, penais, ficando com a essência da lei divina representada no decálogo, resumida e sintetizada pelo Cristo no amor a Deus e ao próximo. Paulo, então, ao redigir aqui a comunidade de Roma, ao relembrar isso, eu quero ter convosco, por enquanto eu tenho sido impedido deste encontro. Vamos entender, então, essas circunstâncias dos múltiplos trabalhos, vamos entender aqui as situações, às vezes, que Paulo passava de necessidade material, mesmo de saúde. Paulo vai relatar isso. Não foram poucas as dificuldades nas décadas de apostolado do apóstolo dos gentios. O desejo existia. No entanto, ele relembra isso. Mesmo, é claro, não deixando de lado o fato de que, se Deus assim o quisesse, ele já teria ido. Mas porque ainda não tivera ocasião para tanto, ou porque Deus não preparara ainda aquele momento, ele diz: ainda não fui. Tenho sido impedido desse encontro com vocês, desse encontro físico. Mas Paulo não deixa de anunciar aqui um encontro real, um encontro que ele promove ao escrever esta carta e ao comunicar a vontade dele, de comunhão espiritual com a comunidade em Roma. Ele vai deixar claro isso quando diz: para também ter entre vós algum fruto, como entre também os demais gentios. Paulo está com dois olhares aqui, vendo nessa possível, desejada ida dele a Roma, na comunidade em Roma, poder então, entre eles, ter algum fruto. A gente vai olhar com forma especial esse sentido do algum fruto, e também entre os demais gentios. Lembrando, estrangeiros fora de Israel. O evangelho não é uma mensagem estática. Paulo, portanto, é um evangelho vivo, né? Ao circular, ele próprio dizia com relação aos cristãos: sois cartas vivas do Cristo. Redigia cartas. Essas cartas eram dirigidas às comunidades. Ali estava, assim, o pensamento paulino, representando ali o ensino de Jesus. Mas ele desejava também esse encontro, esse contato, essa presença junto aos cristãos em toda parte. Dentro das possibilidades, fez as suas viagens missionárias, as suas 3 grandes viagens missionárias. Paulo plantava, quer dizer, iniciava comunidades através do ensino do evangelho, juntava um pequeno grupo ali, como eu já disse aqui, das chamadas igrejas domésticas, comunidades, congregações de fé domésticas. E ali naquela cidade, naqueles pontos, naqueles espaços, iniciava-se um movimento de agrupamento de homens que, afeiçoados à mensagem da Boa Nova em Jesus Cristo, comprometiam as suas vidas, renovando-se e divulgando, anunciando esta mensagem. Paulo está olhando também para os outros gentios, para os outros estrangeiros que ainda não estavam naquela comunidade em Roma, mas poderiam vir. Então, algum fruto junto à comunidade ou mesmo entre os outros gentios. Para deixar aqui um traço muito nítido da mensagem da Boa Nova, do Evangelho com Cristo, que é a universalização desse ensino. Em toda parte, sem nenhum tipo de impedimento, separatismo, a mensagem do Evangelho é anunciada a toda a criatura, todos os povos, línguas e nações. Não há nada mais universal do que a mensagem do Evangelho no sentido do seu anúncio e do seu chamado. Essa proposta é mantida por Paulo e claramente expressa aqui
esse 13º verso do primeiro capítulo da carta aos Romanos. Em especial aqui, para a nossa lição de hoje, eu quero tratar dessa expressão paulina de algum fruto. O desejo de Paulo de ir e ter entre eles algum fruto, entre a comunidade ou entre os outros gentios que a essa comunidade em Roma, não pertenciam. Uma menção que eu quero deixar aqui para vocês como reflexão, já com o olhar da doutrina espírita sobre isso, que nós encontramos na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, com Allan Kardec. Kardec, logo na introdução da obra Evangelho segundo o Espiritismo, no 4º capítulo, que ele vai tratar sobre um resumo, olha que interessante, resumo da doutrina de Sócrates, o grego Sócrates, e Platão, séculos antes do Cristo. E aí que vai se pensar, mas isso não é cristão, não? Cristão é aquele que vem depois de Jesus, não é isso? Não. Não. Porque o entendimento é que o Cristo antecede a própria constituição do planeta. É isso que recebemos por revelação, desde as páginas da revelação divina na codificação bíblica, assim como na doutrina espírita. Ele é o governador espiritual do orbe. Ele é um espírito, como diz André Luiz por Chico Xavier, co-criador. Portanto, foi ao influxo do pensamento divino que Jesus e os seus prepostos, os seus emissários, os seus mensageiros, constituíram nosso orbe fisicamente, conhecendo cada átomo desse planeta, de um espírito desse porte que nós estamos falando, quando anunciamos este Jesus Cristo. Pois bem, este Jesus, portanto, ao ensinar, ao transmitir em toda parte, em todo lugar, em todas as épocas, através de variados missionários, a semente do Evangelho aos povos. Antes dele, portanto, da sua vinda, da formação do seu grupo de apóstolos e de discípulos, outros promoveram essa mensagem. Quando olhamos para a doutrina de Sócrates e Platão, Kardec vai dizer: precursores da mensagem cristã e do Espiritismo. Kardec vai deixar claro isso quando menciona a questão do algum fruto que estamos falando aqui, no 13º item do 4º capítulo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A anotação do ensino de Sócrates, que nada escrevera, deixara ao seu discípulo Platão fazer isso, a anotação de Platão, ensinando o seguinte: é pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz, chamá-la má quando dela provém o mal e boa quando dela nasce o bem. Anotação do codificador Allan Kardec. É pelos frutos que se reconhece a árvore. Isso se encontra textualmente repetida várias vezes no Evangelho. Jesus é o principal promotor, portanto, deste ensino. É pelos frutos que se reconhece a árvore. A árvore, portanto, amados, é cada um de nós. Que frutos temos ofertado ao mundo? Olhando ainda para o Evangelho segundo o Espiritismo, principal obra de comentários à mensagem do Cristo na doutrina, no capítulo número 18, item de número 16, mensagem que lá se encontra assinada, pelo Espírito Simeão, na cidade de Bordeaux, na França, em 1863, intitulada Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Pequeno trecho para reflexão conjunta. Basta trajar a libré, por assim dizer, a roupagem do Senhor, para ser um fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconheceis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Nenhuma árvore má produzir bons frutos.
frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Anuncia o Espírito Simeão. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. Pausa aqui. Frutos de vida, de esperança e de fé. Reconhece o cristão por suas obras. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. Algum fruto deseja Paulo ter, colher, junto à comunidade dos cristãos e fora dela, no chamado da mensagem do Evangelho. Amigos, vamos entender que não basta entender na cabeça a mensagem. Não basta anunciá-la, falar. Precisamos sim de compreensão, entendimento. A fé promovida por Deus é uma fé também racional, inteligível, compreensível, para ser anunciada publicamente. Devemos falar a respeito disso. Anunciá-la com coragem, anunciá-la com vigor, ter verdadeiro interesse por aquilo que ensinar ao Mestre, por aquilo que ele comunicar ao seu grupo de discípulos, aquilo que chega até hoje para nós como proposta transformadora, renovadora de nossas vidas. Ok. Mas isso deve ser vivido dentro de nós. Para que nossas, sim, presentes imperfeições sejam moldadas à luz da mensagem do Evangelho. Senão, não faz sentido. Senão, estamos nos afastando da proposta. Compreendendo em resumo, então, a mensagem, o ensino de hoje no olhar para esse texto do capítulo 1, verso 13, da carta de Paulo aos Romanos. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Que não seja o impedimento da má vontade, que não seja o impedimento do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Que Deus, promovendo a mensagem do nosso coração através do Cristo e dos seus mensageiros, nos alcance, para que possamos ofertar ao mundo algum fruto, para a comunidade em que vivemos e para aqueles que, por enquanto, de fora, olham e observam e, por vezes, têm como único evangelho a ser lido as nossas vidas. Amados, essas foram as nossas reflexões, deixando aqui em aberto. Fique à vontade para deixar seus comentários também, suas observações. Curta, compartilhe e leve adiante a mensagem. Mais uma vez o convite, sempre aqui às segundas-feiras, às 20 horas, a nossa série Romanos verso a verso. Esteja conosco pelas redes sociais, seja na página do Facebook ou no canal do YouTube, basta digitar NEP V de Jesus. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz e sabedoria. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Até breve.